Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta quinta-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Iremos falar neste Boa Noite Gigante sobre Matheus Vital, a compra em definitivo do Egnaldo, a grande revelação da base vascaína, foi comprada nesta tarde de quinta-feira pela empresa norte-americana 777 Partners, ou seja, uma notícia maravilhosa para todos nós torcedores cruzmaltinos. Falar também sobre novidades dentro de São Januário, a modernização da sala de imprensa do nosso estádio. Vamos trazer aí todos os detalhes de fato dessa sala linda que ficou dentro do nosso caldeirão, falar sobre justiça, falar sobre cria das categorias de base do Gigante da Colina se transferindo para o Santos e muitas outras informações neste Boa Noite Gigante, muito agitado para você, torcedor vascaíno. Mas é claro, como eu sempre faço aqui no canal, antes quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva. A gente precisa demais da sua inscrição, a meta é chegar aí aos 68 mil inscritos nas próximas semanas e para isso precisamos da sua ajuda, então se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir. Esse vídeo tá em estreia, então a meta aí é nessa estreia ainda chegar aos 200 likes. Se você tá assistindo, ajude o nosso crescimento e no vídeo, é claro, após a estreia, chegar aos 2.000 joinhas e principalmente ative seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece dentro do Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero iniciar aqui este Boa Noite Gigante falando sobre o que aconteceu nesta tarde de quinta-feira. Aliás, nesta manhã de quinta-feira, uma notícia não tão boa, pois como está aparecendo aí na imagem para vocês, o Vasco às 11 horas da manhã enfrentou a equipe do Fluminense pela final do Campeonato Carioca Sub-20, a final do estadual. A primeira partida nas Laranjeiras, o Vasco havia vencido pelo placar de 2-1 e chegava hoje em São Januário com expectativa que pudesse conquistar o campeonato, até porque tinha a vantagem do empate. Porém, não foi isso que aconteceu. O Vasco acabou sendo derrotado pelo placar de 3-0 dentro de São Januário para o rival Fluminense e com isso acabou perdendo o título do Campeonato Carioca. O placar agregado, foi 4-2 para os tricolores, para o rival e a perda do título do campeonato estadual. A gente, é claro, deseja todas as sortes aí aos crias da base, tem jogador de muita qualidade, o Ryan hoje subiu do sub-17 para o sub-20, o GB também jogou no sub-20 hoje, tem o Rodrigo que é o volante de muita qualidade, Igor Julião, o Paulinho também subiu para o sub-20 para jogar essa final, que não falta jogador de qualidade nas nossas categorias de base, porém hoje não deu certo, hoje eles não conseguiram conquistar, mas ainda tem o Brasileiro Sub-20, a gente torce para que eles consigam ir bem na competição, né, e levar aí esse caneco do Brasileirão para casa no final da temporada. Ainda sobre o que aconteceu nesta manhã, pois enquanto dentro de campo estava acontecendo a partida da final do Campeonato Estadual contra o Fluminense, fora de campo, mas dentro de São Januário, estava aí sendo inaugurada a nova sala de imprensa do Gigante da Colina. O espaço foi batizado com o nome do ilustre Chico Anísio, que é um dos maiores humoristas do mundo e vascaíno apaixonado, então uma grande homenagem aí a esse humorista. Inclusive, durante aí, né, a solenidade, tiveram presentes o presidente Jorge Salgado, o primeiro vice-presidente geral Carlos Roberto Osório, o segundo vice-presidente geral Roberto Duque Estrada e o vice-presidente de comunicação Danilo Bento, além do Bruno Mazil, filho do Chico Anísio, para estar ali representando a família. Na sala, inclusive, também, além dessa homenagem ao Chico, tivemos aí um painel em referência ao Roberto Dinamite. Ficou lindo demais o que aconteceu nessa mudança, né? Foi a troca do piso, novas cadeiras, todos os fios dos áudios da Vasco TV foram embutidos, uma nova pintura na bancada também com iluminação especial também na sala de imprensa. Foi instalada uma pequena bancada para os jornalistas, e o platô das câmeras vai receber um aumento para facilitar a tomada de imagem por parte dos cinegrafistas. Então uma grande aí obra, uma grande reforma aí da nossa sala de imprensa e o Vasco de fato merece aí ter uma sala de imprensa digna do tamanho do nosso clube. Tranquilo, rapaziada? Vocês gostaram? Deixa aí, porque é claro, como a gente sempre traz informações, é importante falar o que aconteceu, essa reformulação, essa revitalização, modernização
da sala de imprensa de São Januário. Ainda sobre o que aconteceu nesta manhã de quinta. Como eu falei, uma quinta-feira bastante agitada. Hoje tivemos treino no CT Moacir Barbosa, mas diferente do que costuma ocorrer, né, ocorre habitualmente, o treino não foi na parte da tarde, mas sim na parte da manhã. Hoje o treino aconteceu na manhã de quinta-feira no centro de treinamento, pois esse novo horário já faz parte da programação da comissão técnica visando a partida contra a equipe da Tombense. Lembrando, o Vasco na próxima terça enfrenta a equipe da Ponte Preta no Moisés Lucarelli em São Paulo e no próximo sábado, sem ser desse final de semana no outro, enfrenta a Tombense às 11 horas da manhã em São Januário. Então, diante disso, o Vasco com a sua comissão técnica já se prepara aí para chegar acostumado com o horário nessa partida e hoje levou o treino para a parte da manhã. Então, uma manhã muito movimentada, uma manhã muito agitada, mas a tarde conseguiu ser ainda mais agitada do que a parte da manhã dentro do Gigante da Colina. Pois por volta das 4 horas da tarde, o GE confirmou que o Vasco acertou a compra do atacante Egnaldo. Novo contrato do atleta, que hoje tem apenas 17 anos, vai até 2027. O clube, nesta tarde de quinta-feira, adquiriu 70% dos direitos econômicos do atacante pelo valor de R$800 mil. Jogador que pertencia ao Artesul e vem para o Gigante da Colina, fazendo com que o próprio Artesul mantenha 30% dos direitos econômicos do jogador. Para vocês, e é claro, para esclarecer a situação, como funcionou essas negociações, a informação que a gente tem é que foi uma negociação feita pelo Vasco, mas com a aprovação da empresa norte-americana 777 Partners, inclusive o próprio grupo americano que vai pagar pelos direitos econômicos do atacante logo após a Assembleia Geral que irá acontecer, neste próximo domingo, e muito provavelmente irá viabilizar aí a venda da SAF do Vasco, 70% da SAF para a empresa norte-americana. Apesar da 777 pagar e dar o aval, né, para essa compra, quem esteve aí conduzindo o acerto foi o atual gerente de futebol do Vasco, Carlos Brasil. Para quem não conhece quem é o Egnaldo, acredito que você, torcedor, depois do gol que ele fez contra o CRB na goleada por 4-0, das boas partidas que ele vem fazendo, inclusive pelo Vasco da Gama, já deve conhecer. Mas para quem não conhece, o Egnaldo é um jogador, atacante de 17 anos, estava no Sub-20 ainda nessa temporada e inclusive foi o artilheiro do time no Campeonato Carioca Sub-20, que o Vasco foi derrotado hoje por Fluminense. Ele que acabou atuando durante grande parte da competição e durante esse período que esteve no Sub-20 no Campeonato Carioca foram 12 gols marcados. Se destacou muito por lá, subiu a equipe profissional e desde esse momento da sua subida ainda não desceu e muito provavelmente também não irá descer novamente para as categorias de base. Foi contratado pelo Artesul no início do ano passado, ele que, para vocês terem noção, jogava na Várzea do Maranhão também em 2021 e tá tendo aí uma carreira meteórica, uma ascensão muito grande hoje, vestindo a camisa do Gigante da Colina. Então, uma excelente notícia, mais um cria aí das categorias de base do Gigante da Colina sendo comprado em definitivo pelo clube nesta tarde de quinta-feira. E ainda falando em cria, a gente já vai entrar no assunto sobre o Natan, que é um jogador aí também da base do Vasco que estará se transferindo para o Santos. Quero falar sobre notícia boa, quero falar sobre Matheus Vital, pois nesta tarde de quinta-feira, como eu falei, muito agitada, o jornalista Lucas Pedrosa e também o jornalista Vene Casagrande apuraram a situação do atual meio-campo que pertence à equipe do Corinthians. E segundo informação, de fato, o meia foi procurado por diversos clubes do futebol brasileiro, sendo um desses clubes o Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje, o Corinthians não quer mais a permanência do jogador, ele que foi emprestado ao Panathinaikos da Grécia nesta última temporada, fez 40 partidas pelo clube grego, retornou ao futebol brasileiro, mas o atual técnico do Corinthians, Vitor Pereira, não quer a sua permanência de jeito nenhum e, no caso, ele fica praticamente livre no mercado. Porém, para ele chegar a outro clube, necessita uma negociação, pois tem contrato com o clube paulista, no caso Corinthians, até dezembro de 2023. E a grande pergunta que você pode estar fazendo é: o que inviabiliza hoje a contratação do Matheus Vital? Não somente ao Vasco, mas aos outros clubes que buscaram um interesse em cima do atleta. Hoje, o que mais inviabiliza a contratação é o salário alto. Matheus Vital recebe algo em torno de R$320 mil mensais, para um jogador de apenas 24 anos, que de fato ainda não teve um grande destaque no cenário do futebol nacional. Então isso vem inviabilizando, e além também desse alto salário, a
o Corinthians, as negociações, né? No caso, o posicionamento que o Corinthians vem tendo em cima da liberação do Matheus Vital. O Corinthians não quer mais o atleta, mas também não aceita emprestá-lo. O Corinthians quer uma venda do jogador, quer negociá-lo definitivamente. Ou a venda ou a troca de atletas, deixando, no caso, o percentual, inclusive, do Matheus Vital, em sua grande maioria, com o clube paulista. Atualmente, segundo a apuração do Lucas Pedrosa e do Vene Casagrande, não há nenhuma negociação em andamento, nem com o Vasco, nem com nenhum outro clube do futebol brasileiro. Apenas consultas que foram realizadas, volto a repetir, pelo Gigante da Colina. Hoje, o Vasco sem dinheiro, a chance é muito pequena de algo acontecer. Mas lembrando, domingo teremos a GE, dia 7 de agosto, e o Vasco, na próxima segunda-feira, dia 8 de agosto, já com a 777, terá uma semana aí com grana no bolso. Teremos aí uns dias, né, para ter essa mudança, para o dinheiro cair, mas o Vasco com dinheiro no bolso, colocando a tempo, o Matheus Vital pode sim ser o primeiro investimento oficial da empresa norte-americana dentro do Vasco da Gama. Foi contratado em 2017 pelo Corinthians junto ao Vasco pelo valor de 6,8 milhões de reais. Será que vale a 777 agora investir na recontratação, se é assim que eu posso falar do Matheus Vital, já que o Corinthians não quer a permanência do atleta? Deixe a sua opinião aí nos comentários. É mais um cria que pode estar voltando ao Gigante da Colina, igualmente aconteceu com o Alex Teixeira nesses últimos dias. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre duas informações importantes. Primeiramente, sobre o Natan. O Natan Santos, que é outro cria das categorias de base do Gigante da Colina, fez essa última temporada no Boa Vista de Portugal. Em 2021-22 foram 34 partidas e 1 gol marcado. Ele é um lateral direito, saiu do Vasco no ano de 2020, sendo contratado pelo próprio Boa Vista pelo valor de 7 milhões de reais. O Vasco ainda mantém alguma parte dos direitos econômicos do jogador, mas a informação que a gente teve nessas últimas horas é que o Boa Vista está prestes a liberar o atleta para o Santos, clube aqui do futebol brasileiro. O atleta foi revelado pelo Vasco, mas chegaria em definitiva ao clube paulista nesses próximos dias. Inclusive, ele é esperado amanhã, sexta-feira, para realizar exames médicos no clube paulista, no Santos Futebol Clube. Infelizmente, é um cria que saiu ainda nas categorias de base, nem chegou a estrear no profissional do Vasco da Gama, até porque ele mesmo que quis sair na época. Ele não queria renovar o contrato com o Vasco. É uma situação chata, é uma situação delicada, mas volto a repetir. A gente tem que informar a vocês que é mais um cria das categorias de base, dessa vez retornando ao futebol brasileiro e não vestindo a camisa do Gigante da Colina. E agora, para finalizar, justiça, porque também nesta tarde de quinta-feira, o desembargador manteve uma decisão que desobriga o Vasco a mostrar os contratos da 777 e rejeita o recurso dos 5 sócios beneméritos que entraram nesses últimos dias no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, novamente pedindo a abertura desses contratos. O magistrado, no caso do desembargador, argumenta que não há qualquer declaração judicial de ilegalidade da cláusula de confidencialidade dos documentos e, além disso, entende que os procedimentos legais e regulamentares estão sendo cumpridos. Também o próprio afirmou que os autores são membros do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, com isso, segue tudo normal. A AG é mantida para esse próximo domingo, contratos em confidencialidade e tudo certinho para que nesse domingo ocorra a Assembleia Geral para que os sócios votem aí na venda de 70% da SAF à empresa norte-americana 777 Partners. Tranquilo, rapaziada? A gente fica por aqui. Este foi a Boa Noite Gigante, um vídeo, volto a repetir, cheio de informações, cheio de novidades, e contamos aí com seu apoio através do seu like, da sua inscrição, do seu compartilhamento, que é importante demais para o nosso crescimento. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e é claro, saudações vascaínas.